Olá, meu nome é Betânia, tenho 18 anos, sou aluna do terceiro ano do ensino médio da Escola Dona Guiomar de Melo e também bolsista do projeto de iniciação científica BIC Júnior pela Universidade Federal de Uberlândia, campus Patos de Minas. Bom, meu trabalho ele fala sobre o estudo da eficácia antimicrobiana de mel, chá de hortelã e extrato de canela, com bases em práticas populares. E o meu professor orientador foi o Tomás Valente de Oliveira. Bom, quem nunca escutou um familiar, como a mãe, o pai, a avó, o avô, o primo, ou até mesmo um conhecido dizer que algum tipo de planta ou erva natural auxiliava ou até mesmo combatia doenças e sintomas que você estava sentindo naquele momento? O que acontece é que em diversas culturas o uso de chás e infusões são muito comuns, ou seja, então as preparações com base em plantas para o tratamento de enfermidades, doenças, são transmitidas de geração para geração há muito tempo e isso está empregado no nosso saber popular. Mas por que isso acontece? Bom, isso acontece devido a 3 fatores. O baixo custo, ou seja, é de um fácil acesso para todos, então muitas pessoas conseguem adquirir em mercado pelo justamente ser um preço mais acessível. Outra coisa, seu caráter natural, ou seja, pode ser cultivado em casa. Então, isso facilita bastante, porque muitas pessoas acabam cultivando na sua própria casa, ou se não, conhecidos cultivam e essa troca fica mais fácil. E igual eu falei anteriormente, as crenças compartilhadas. Então, se um amigo indica aquilo para você, é mais comum a utilização dessa planta. E a partir disso, nós buscamos receitas presentes na nossa família para esse tratamento, com o intuito de comprovar cientificamente se é verdadeiramente correto e eficaz o uso dessas plantas, mas para isso a gente teve que aprofundar os estudos e descobrir se já havia algo relatado na literatura de que essas plantas realmente auxiliassem no nosso tratamento. Nós realizamos a escolha de 3 compostos, e nesse caso os escolhidos foram o chá de hortelã, a canela e o mel. Antes de falar como que funciona a metodologia, é importante a gente enfatizar que essas receitas são receitas empregadas na minha família, ou seja, ela foi passada de parente para parente, como alguma dessas aqui são receitas da minha avó, como por exemplo o chá de hortelã. Então eu vou falar da seguinte maneira que ela me passou que é realizado o chá, que é a utilização de 200 ml de água destilada em fervura, 8 folhas médias de hortelã, e aí a gente deixa essa mistura, né, da água em fervura com as folhas durante 10 minutos. E após isso a gente vai coar e transferir para um recipiente esterilizado. Já a canela, ela foi realizada de uma maneira diferente. A gente utilizou somente uma casca de canela e uma pequena quantidade de água destilada mesmo, só para extrair o extrato. E aí a gente macerou, né, e pegou o líquido que foi extraído, né, da casca da canela e transferiu também e armazenou em um recipiente esterilizado para depois realizar, né, o nosso teste. Já o mel, ele não consta com uma receita específica. Ele é um mel que a gente é acostumado a comprar na família mesmo. Então, a gente utilizou ele em forma in natura mesmo. A gente só pegou o mel e realizou o processo de experimento com ele da maneira natural que ele estava. Então, a gente adquiriu de um produtor local e que é do costume da nossa família comprar com ele. O ensaio do antibiograma foi realizado de uma maneira seguinte. Utilizamos PCA e preparamos a suspensão bacteriana e após o preparo dela colocamos 0,2 ml, né, dessa amostra na placa. E logo em seguida a gente manuseou discos de papel filtro com as pinças flambadas, onde a gente mergulhou esses discos de papel filtro nos nossos compostos, que foram extraídos ou como o mel foi pegado in natura, e colocamos no centro da nossa placa de Petri. E tudo isso foi realizado no laboratório, né, do campus de Patos de Minas da UFO. Aqui tem umas fotos da gente realizando esse experimento.
Após centralizar os discos de papel, a gente fechou a placa, vedou ela com plástico filme, tomando todo o cuidado para não contaminar e não alterar o nosso resultado durante o teste e o preparo no laboratório. Então, tem até as fotos aqui do lado que dá para ver a gente realizando esse processo no nosso laboratório. E depois de vedadas, a gente levou para a estufa que estava entre 35 a 37 graus durante 48 horas. Mas quanto à quantificação das áreas de inibição? Bom, é importante a gente falar que a gente utilizou, né, depois do resultado, para achar o resultado, a gente utilizou um programa que chama IMIJ, que facilitou totalmente o nosso processo, porque sem ele não seria possível realizar esses cálculos e descobrir, né, se o potencial dos nossos compostos são realmente eficazes. Então, a gente utilizou esse programa para delimitar a área total da placa e a área dos halos de inibição que foram mostrados após a gente pegar as placas na estufa depois de 48 horas. Aqui, no A, a gente tem um exemplo da seleção da área total da placa, onde a gente percebe que tem um círculo e vários quadradinhos em volta da placa. Isso é a medição da área total. E aqui no exemplo B, a gente tem a seleção da área de inibição, que é somente onde a placa não foi contaminada. E aqui a gente também consegue ver o círculo e os quadradinhos. Para realizar todo o nosso cálculo, a gente utilizou o parâmetro área, que é um recurso dentro do IMIJ, que é o nosso programa. E as medições foram repetidas 3 vezes, ou seja, em triplicata, para a gente ter um resultado mais eficaz. E com essas duas medidas, a gente calculou a área média de inibição e o desvio padrão das placas. Vamos aos resultados. Aqui temos uma tabela onde nos mostra a atividade antimicrobiana do mel, do chá de hortelã e do extrato de canela frente à bactéria Staphylococcus aureus. Bom, aqui a gente tem mostrando quais são os tratamentos, como foi preparado e a porcentagem da área inibida. Bom, o chá de hortelã ele foi preparado em infusão e ele apresentou um resultado de 0,0% de área inibida. Já o extrato de canela foi macerado em água e também apresentou um resultado 0,0% de área inibida. Já o mel, utilizado de forma in natura, apresentou 4,40% de área inibida e um desvio padrão de 1,74%. Bom, o chá de hortelã, ele apresentou um resultado de 0,0%, entretanto, existem compostos, né, no chá de hortelã, como o mentol, a mentona e a pulegona, que são compostos anti-inflamatórios, antioxidantes e antimicrobianos. Entretanto, um possível motivo de ter tido esse resultado foi a baixa extração dos compostos linfólicos no meio aquoso e o tempo de infusão que pode ter alterado o nosso resultado. Na literatura, nós encontramos estudos que mostram a eficácia antimicrobiana do chá de hortelã. E, de acordo com Geluth, isso pode se apresentar devido aos métodos de extração mais eficientes, como a destilação por arraste a vapor, que é totalmente diferente da forma como a gente preparou o nosso chá. A canela, com seu 0,0%, apresenta cinnamaldeído, ácido cinâmico e eugenol como os compostos antimicrobianos, antioxidantes e anti-inflamatórios. Entretanto, uma possível ideia, uma possível causa desse resultado pode ter sido a baixa solubilidade da canela em água, de algum desses compostos, né, na água, e a menor eficácia da maceração como método de extração. Às vezes, se a gente tivesse realizado uma infusão ou até mesmo uma preparação de um óleo, poderia ter se mostrado mais eficaz. Na literatura, segundo Figueiredo, a gente já encontra que extratos alcoólicos ou óleos essenciais de canela têm resultados positivos. E isso sugere que o solvente é o processo de extração determinante para o desempenho desse antimicrobiano. Então, a forma como o nosso foi preparado e o que a gente encontra na literatura é totalmente diferente. O mel, com 4,40% de área inibida e desvio padrão de 1,74%, se dá devido à sua baixa atividade de água, que pode impedir o crescimento desses antimicrobianos,
e sua elevada osmolaridade, baixo pH, peridóxido de hidrogênio, flavonoides e ácidos fenólicos são contribuintes totalmente para o resultado positivo que tivemos no nosso experimento. Na literatura, a gente encontra diversos estudos, segundo Molan e outras pessoas, que diferentes amostras de mel apresentaram a luz de inibição frente ao Staphylococcus aureus. Mesmo em preparações simples ou sem adição de outros compostos, o mel ele vai ter propriedades antimicrobianas relevantes, ou seja, tem um resultado positivo. Vamos às considerações finais. O mel apresentou a maior média de inibição. Igual eu falei, ele foi o único que apresentou um resultado diferente. E durante o nosso projeto e o meu estudo, a gente consegue observar totalmente que fatores como a forma de preparo, a concentração do composto e os ativos e as condições de aplicação deles fazem total diferença no resultado. Por exemplo, a forma como a canela foi preparada ou o chá pode ter influenciado totalmente no nosso resultado. Mas como é uma receita que é passada da minha geração, eu quis trazer ela completamente da forma que ela é, para não ter alteração no nosso resultado. E para finalizar, é muito importante aproximar, o conhecimento científico dos saberes tradicionais para saber se é realmente eficaz e confirmar, os potenciais ou apontar limitações do uso desses compostos, dessas plantas. Às vezes algo nem faz realmente bem para aquilo, para algum sintoma que você está sentindo, mas você acaba tomando aquilo. Então é muito importante a gente fazer outras pesquisas ou até mesmo aprofundar os estudos nessa para comprovar esse saber, essa tradição que é passada. Aqui do lado temos as referências no QR Code que eu utilizei para realizar nossa pesquisa. Então, quem quiser acessar, tá tudo aqui nesse QR Code. E antes de finalizar, eu gostaria de agradecer a FAPEMIG, a CNPq, pelas bolsas que foram concedidas pra gente para realizar esse projeto, que foram, assim, muito importantes e nos ajudaram muito. E também gostaria de agradecer à UFO por disponibilizar os laboratórios, o local para a gente realizar toda a nossa pesquisa, a estrutura. Eu gostaria de agradecer muito a vocês, muito obrigado pela oportunidade. Gostaria também de agradecer ao Tomás, que foi o nosso professor orientador, a Débora, ao João, que estiveram auxiliando a gente durante todo esse processo, e aos meus colegas, que eu pude dividir dúvidas ou até mesmo aprender com eles. Muito obrigado por essa convivência que a gente teve. Foi de extrema importância e eu sou muito grata a todos. E quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. Espero ter contribuído e ajudado em algo. Ou se não, só ter matado a curiosidade, sobre esse tema do meu trabalho. E é isso. Muito obrigado.